E aí, como é que você está hoje? Espero que por aí esteja tudo bem. Mas se não estiver também, eu quero te convidar a pensar sobre uma coisa muito importante, que é o sentido da vida. Esses dias eu tenho ouvido muita gente falar sobre sentido da vida, e eu comecei a pensar sobre esse assunto também, e comecei a refletir sobre isso, e eu acho importante te lançar a minha ideia. Então a nossa ideia aqui hoje é passar para você que está aí o conceito de sentido da vida. Para que você pense um pouco e avalie. Eu sei que muitas vezes para você, na tua faixa etária, pensar sobre a vida e o sentido que essa vida tem cria um grande caos. Graças ao excesso de pressão que o mundo à tua volta tem produzido e tem provocado sobre você. Mas antes da gente começar nesse assunto, eu quero te pedir um grande favor. Aqui embaixo, acione a sineta, também deixe o seu joinha, assim mais pessoas podem ver o nosso canal e esse canal vai ganhando cada vez mais adeptos, minutagem de gente junto com a gente, caminhando lado a lado, divulgando aquilo que a gente precisa, que é uma vida feliz para todos. Hoje, o objetivo aqui é nós falarmos sobre o sentido da vida e é para isso que nós estamos aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar nisso é como cada grupo agiria nesse conceito. Exemplo, como uma criança explicaria esse sentido da vida, princípio da vida? Se eu chegasse para uma criança hoje e falasse assim, qual que é o sentido da vida para você? Ela ia falar assim, é brincar, é correr com os meus amigos, é sair com o pessoal, é ter outras crianças para brincar. Então, para uma criança, o sentido da vida é ter a possibilidade, é ter o direito de brincar, é ter o direito de conviver, é ter o direito de estar junto com o outro e aproveitar o máximo que ela pode desse conceito e desse conjunto. É um entrelaçamento. Criança não é racista, criança não é homofóbica, criança não é gordofóbica, criança é criança e elas brincam porque elas sabem o que tem valor para elas. Só que se eu fizer a mesma pergunta para um religioso, e aí pouco importa a religião dele sobre qual o sentido da vida, ele vai falar que o sentido da vida é você viver o seu melhor de uma forma digna que agrade a Deus, o Deus deles. Bonita também definição, porque se você vive o seu melhor, se você vive dentro desse conceito de deidade, todas as pessoas ali, elas vão passar pelo mesmo processo de depuração e vão tentar melhorar, caindo, levantando, subindo, descendo, mas elas vão vivendo. Só que se eu chegar para essa mesma questão e levar para um empresário, qual que é o sentido da vida? Ele vai falar, olha, o meu sentido da vida é trabalhar, é produzir, é crescer, é dar uma estabilidade para minha família, é ver a minha família feliz, é ter condições de fazer o que eu quero com o fruto do meu trabalho. Para ele isso é o sentido da vida e ele vai atrás, ele vai correr pelo tempo que ele conseguir, pelo tempo que ele aguentar. Só que se eu chegar para uma mãe, falar para ela assim, para a mãe e para o pai de uma criança nova, qual que é o sentido da vida? A resposta deles vai ser o sorriso no rosto do meu filho. Porque para aquele casal, para aquela família, para aquela estrutura, aquele sorriso não tem preço. Qual que é o sentido da vida? Se você chega para o jovem e pergunta assim, ele vai olhar para você e vai falar assim, não sei. E detalhe, ele não sabe mesmo. Porque tem tanta coisa em volta, ele tem tanta pressão em volta dele, a pressão do empresário, a pressão da religião, a pressão dos pais, a pressão da escola, a pressão pessoal, porque a maior pressão é dele mesmo. E aí ele vai te responder, ser feliz, viver, aproveitar a vida, porque ele vê que tem muita coisa para ele fazer e ele não consegue por tudo que está em volta. Então ele fica amarrado nisso, ele fica perdido no meio disso, correndo de um lado para o outro, experimentando de tudo um pouco, correndo o risco de até experimentar coisa errada e se perder nesse processo do sentido da vida.
E aí você vai para o jovem ou para o senhor de meia idade e pergunta para ele assim, qual que é o sentido da vida? Ele vai parar, ele vai olhar e vai falar assim, estabilidade. Eu conseguir trabalhar todo dia, eu voltar para casa bem, aproveitar minha família, ter os meus recursos, fazer as coisas que eu preciso. Esse conjunto para mim é o meu sentido da vida, de viver para minha microcomunidade, que é a minha esposa, para os meus filhos, ou para o meu marido e para os meus filhos, ou só para os meus filhos, vai depender da estrutura familiar que você está hoje. E essa coisa, esse conceito, esse sentido da vida, para essa pessoa de meia idade, ela já começa a mudar bem. Só que se você pergunta para um idoso o que é o sentido da vida para ele vai te responder que é terminar os dias feliz. Ele vai te contar histórias do passado, ele vai falar coisas do presente, só que ele não vai ter muitos sonhos para o futuro. Eu conversei esses dias com pessoas de mais idade sobre o sentido da vida. E eu ouvi, desde viver até a importância de estar bem com ele mesmo. E aí cabe a pergunta, a importância de estar bem comigo mesmo. Será que a importância de estar bem comigo mesmo não é basicamente o sentido da vida? Da sua vida, da minha vida, da nossa vida? Para mim, o sentido da vida é um pouco diferente disso. Para mim, o sentido da vida é o equilíbrio de todas essas coisas, de cada estágio da vida. E eu vejo como um estágio mesmo na vida. Eu vejo um estágio onde a gente acha que ter outras pessoas perto, para a gente brincar junto, é uma coisa legal, como acontece com a criança, que em determinados momentos você tem que buscar algo divino, algo especial, algo fora da tua realidade, mesmo que você não tenha uma crença, que é também você buscar uma satisfação pessoal como empresário, de você ver o sorriso no rosto de uma criança, e nem precisa ser filho seu, precisa ser uma criança pela pureza do sorriso. Pode ser um adulto também quando você vê a pureza do sorriso, porque existem crianças de 40, 50 anos e existem adultos de 8. Vai depender o que essa pessoa viveu, vai depender o que essa pessoa é, vai depender como essa pessoa está e vai depender também se ela tem ou não alguma doença. E essas crianças que a vida produz, que você pode produzir um sorriso, que eu posso produzir um sorriso, são pessoas que são muito especiais para todo mundo, porque elas mais ensinam do que aprendem. E nesse conceito de aprender e ensinar, as pessoas vão vivendo bem. Nesses estágios da vida, se você consegue viver bem, viver feliz, você atinge o seu alvo. E esse alvo, que é o conjunto dessas coisas, eu tenho um nome para isso, que é felicidade. Para mim, o sentido da vida é a felicidade. Mas não simplesmente a minha felicidade ou a sua felicidade. Porque são coisas diferentes. A nossa felicidade separada. Porque, para mim, nós precisamos ter uma felicidade em conjunto. Eu preciso estar bem, você precisa estar bem, todos nós, em conjunto, precisamos estar bem. Algumas pessoas vão chamar isso de paz. Eu não. Eu chamo isso de felicidade. Porque quando todos estão bem, todos estão em paz, todos nós conseguimos viver feliz. Eu quero te agradecer por hoje e te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que por aí tem muita gente precisando dessa palavra. E você pode fazer a tua parte. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Se você tem alguma dúvida e gostaria de fazer algum comentário, coloque aqui embaixo também. Para você seguir pensando no seu dia, que a felicidade te invada e que você
seja o Senhor sobre ela. A gente se vê.